O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 5, livro 2, Considerações sobre a pluralidade das existências, parte 2. Não há, pois, meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se existia, qual era a sua situação? Como é que era a alma? O que acontecia com a alma antes, né? Com o espírito? Teria ou não consciência de si mesma? Se não tivesse, é quase como se não existisse. Contrariamente, a sua individualidade seria progressiva ou estacionária? Tanto num como no outro caso, qual a situação ao reencarnar? Admitindo, segundo a crença popular, que a alma nasce com o corpo, o que dá no mesmo dizer que anteriormente à sua encarnação tivesse apenas faculdades negativas. Propomos então as questões seguintes. Primeira, por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Quer dizer, porque existem aptidões, se você educa, mesmo adquirindo as crianças criadas ou as almas criadas no mesmo lugar, com a mesma educação, e dá aptidões tão diversas. 2. De onde vem a aptidão extra-normal de certas crianças em tenra idade por esta arte ou aquela ciência, enquanto que outras permanecem inferiores ou sofríveis por toda a vida? Quer dizer, muitas vezes algumas crianças são extremamente inteligentes e já dão para, por exemplo, a ciência da matemática, pelas artes, já desde pequeno, enquanto que outras simplesmente são sofríveis, não têm um conhecimento largo, têm pouco conhecimento. A 3, de onde vem, para alguns, a ideia inatas ou intuitivas, que não existem para outros. Então, para alguns, desde pequenininho, inclusive, já vêm as ideias inatas, as intuitivas, porque para outros não. 4. De onde vêm para certas crianças esses impulsos precoces para os vícios ou virtudes, esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, que contrastam com o meio na qual nasceram? Muitas crianças nascem em um berço de ouro, mesmo tendo dinheiros, tendem a roubar, a matar. Outras crianças nascem em lares miseráveis, muitas vezes até nas favelas, nas comunidades, e conseguem seguir nos seus estudos, se formarem, virarem advogados, virarem grandes pessoas do bem e seguirem no bom caminho. 5. Porque certos homens, independentemente da educação recebida, são mais adiantados que outros. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem apenas o básico de conhecimento, são tão inteligentes, tão perspicazes, tão educadas, tão refinadas, tão seguidoras do caminho do bem. 6. Porque há selvagens e homens civilizados, quer dizer, os nossos silvícolas com pouco conhecimento, muitas vezes, e nós, homens civilizados. Se tornarmos uma criança otetonte, quer dizer, otetonte, um povo africano, ao norte lá do Rio Orange, que é um povo bastante simplista, bastante sem cultura, bastante rústico, de peito, e de educarmos levando aos mais renomados liceus, faremos dela um Laplace, um Newton, ou seja, comparando elas
essas pessoas, né, simples, humildes, levadas a uns bons colégios de hoje, né, seriam comparados aos grandes nomes da ciência, né, do conhecimento, né? Essa é uma grande pergunta. Perguntamos qual é a filosofia ou teosofia que pode resolver esses problemas. Ou as almas são, ou não iguais, né, ao nascer. Elas são ou não são iguais? Quanto a isso, não há dúvida. Se iguais, por que tão grande diversidade de aptidões? Umas tendem para um lado, outras para outro. Dirão que depende do organismo? Neste caso, diríamos uma doutrina mais monstruosa e mais imoral, então. O homem seria simples máquina, joguete da matéria, sem responsabilidade pelos seus atos, pois poderia atribuir tudo a essas imperfeições físicas. Quer dizer, todos os males que contém no homem, então, se ele é considerado como se fosse uma simples máquina, poderíamos dar essa desculpa. Se as almas são desiguais, foi Deus que as criou assim, então seria injusto? Então, por que a inata superioridade conferida a poucos, né? Então, por que alguns têm essa superioridade? Essa parcialidade estaria conforme a sua justiça e ao amor que consagra a todas as suas criaturas. Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências, quer dizer, né, uma reencarnação após outra, existências anteriores e progressivas, e tudo estará explicado. Então, com a reencarnação se explica essa diversidade de coisas que acabamos de citar, né? O homem que não tem conhecimento vai adquirindo com as suas reencarnações. Um espírito novo hoje que sabe muito adquiriu em muitas encarnações e hoje contém aquelas ideias inatas de reencarnações anteriores. Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências, então, né? Os homens trazem, ao nascer, a intuição das suas conquistas pretéritas. São mais ou menos adiantados segundo o número de existências que tenham percorrido, ou conforme o grau de distanciamento do ponto de partida. Então, fomos criados simples e ignorantes, e vamos reencarnando, e vamos tirando as arestas dos nossos defeitos, dos nossos erros, e progredindo, evoluindo e seguindo em frente. Como em uma reunião de indivíduos de todas as idades, na qual cada um terá um desenvolvimento proporcional ao número de anos vividos. Então, estamos comparando nesse parágrafo que as reencarnações dá ao ser humano, ao espírito, à alma, né, um novo conhecimento a cada reencarnação e vai adquirindo, evoluindo e crescendo. Aqui, né, estávamos falando de espíritos que reencarnados numa sala, por exemplo, idosos, têm muito mais conhecimento que as crianças, vamos dizer assim. As existências sucessivas serão para a vida da alma o que anos são para a vida do corpo. Reunamos 1000 indivíduos de 1 a 80 anos, lançando um véu sobre todos os dias que precederam, e acreditando-se, pois terão nascido todos no mesmo dia. Perguntar-se-ia, naturalmente, porque uns seriam grandes e outros pequenos, outros velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes, né? Mas, se a nuvem que oculta o passado for afastada, retirado esse manto, compreender-se-á que todos viveram por mais ou menos um tempo, e então tudo estará explicado. Quer dizer, com a reencarnação tudo se explica de outra forma, né? Deus, na sua justiça, não poderia criar almas mais perfeitas e outras menos perfeitas. Seria injusto.
A pluralidade das existências, as reencarnações, a desigualdade que vemos não tem nada contrário à mais rigorosa equidade, porque só vemos o presente e não o passado. Esse raciocínio repousa sobre um sistema, uma simples suposição? Não, partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e o desenvolvimento intelectual e moral de cada indivíduo. Só este fato torna inexplicável por todas as teorias concorrentes, que as teorias que andam pela Terra hoje, enquanto que a explicação é simples, natural e lógica por uma nova teoria. Seria racional preferir aquelas que nada esclarecem a este tudo isso que explica? Quer dizer, as que existem já, que não explicam todas essas situações, é melhor considerá-las, não é ilógico? Não seria muito mais lógico, então, e realmente coerente essa pluralidade das existências, as reencarnações? No que diz respeito à sexta questão, disse-a, sem dúvida, que o Tetonte, é uma raça inferior. Perguntamos, então, se o Tetonte não é ser humano? Se é um humano, por que Deus teria a ele e a toda a sua raça deserdado por privilégios concedidos à raça caucasiana, a raça branca, clara? Por quê? Se não o é, por que torná-los cristãos? Então, quer dizer, Deus é justo com todos, com esses espíritos tetontes que não têm um grande conhecimento, mas que estão colocados na Terra para aprender através da reencarnação. Um dia chegarão ao conhecimento, como alguns já chegaram. A doutrina espírita é mais ampla que tudo isso. Se não o é, por que torná-lo cristão? Para ela não há muitas espécies de homens, mas apenas homens, seres humanos, cujos espíritos são portadores de maior ou menor evolução, mas sempre perfectíveis. Isto não está mais em uma conformidade com a justiça de Deus? Quer dizer, não é mais coerente com a justiça de Deus? Apreciamos a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos com vistas ao seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. Por exemplo, a primeira, se a existência atual deve ser decisiva para um destino futuro, qual é na vida por vindoura, a posição receptiva do selvagem e do homem civilizado? Não estão no mesmo nível, distanciados do que diz respeito à felicidade eterna? A dois aí, o homem que trabalhou por toda a vida para tornar-se melhor, estará no mesmo plano aquele que permaneceu inferior, não por opção deliberada, mas porque não teve o tempo, nem a possibilidade de melhorar. Por exemplo, pessoas que morrem com 10 anos, com 20 anos, e outras com 80. Então, como é que fica? 3. O homem cuja existência prevalente no mal, por não ter podido esclarecer-se, é culpado pelo estado das coisas que dele nada dependeu? Quer dizer, ele esteve num meio que, infelizmente, não pôde se instruir, esteve preso anos e só soube aprender sobre o mal, e não teve novas oportunidades. Como é que fica? Trabalha-se para esclarecer os homens, para mobilizá-los e civilizá-los, mas para cada um que se esclarece, há milhões que morreram a cada dia antes que a luz os alcançasse, antes de enxergar a luz. Qual é o destino desses, então? Esses espíritos estão perdidos para sempre? Serão tratados como reprobos? No caso contrário, o que fizeram para merecer estar no mesmo patamar que os outros, então? Se eles atingirão o bem como nós, então que mérito tem eles?
Que sorte aguarda os que morreram na infância, quando ainda não puderam fazer o bem e nem o mal. Se estiverem entre os eleitos, por que esse favor? Quer dizer, se eles conseguiram conquistar, né, através da morte cedo, as mesmas coisas que uma pessoa viveu há 80 anos, que mérito? Sem nada terem feito para merecê-lo. Por qual privilégio foram elas subtraídas às tribulações da vida? São colocações que devemos questionar, rever, inclusive reler. Haverá uma doutrina capaz de responder a estas questões? Admitam as existências consecutivas e tudo estará explicado conforme a justiça divina. Quer dizer, pluralidade das existências e a reencarnação. Como não explica? Explica tudo. O que não pudermos fazer em uma existência, faremos em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso. É uma lei divina. Cada um será recompensado segundo o real mérito e ninguém será excluído da felicidade suprema. O que pode aspirar quaisquer que sejam as razões que possam obstacular-se, né, o caminho, quer dizer, impedir-lhe o caminho. Essas questões poderiam ser desdobradas ao infinito, porque os problemas psicológicos e morais que não encontram solução são, senão na pluralidade das existências, são inúmeras, limitando-nos apenas aos mais comuns. Seja como for, talvez se diga que a doutrina da reencarnação não é admitida pela igreja ou pelas igrejas, né? Isso seria, portanto, a subversão da religião. Nosso objetivo não é tratar desta questão neste momento. Basta-nos demonstrar que a doutrina é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclame Deus como a bondade e a razão por excelência. Aqui lembramos o tríplice aspecto da doutrina espírita: a religião que sublima, a filosofia que esclarece e a ciência que estuda. Então, este é o tripé do espiritismo, da doutrina espírita. O que teria acontecido à religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, tivesse resistido aos fatos e rejeitado qualquer um que não admitisse o movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? Que mérito e que autoridade teria entre os povos esclarecidos uma religião fundamentada sobre erros manifestos dados como artigos de fé? Quando a evidência foi demonstrada, a Igreja sabiamente alinhou-se ao seu lado, quer dizer, seguiu o mesmo caminho que a ciência. Se está provado que existem coisas que seriam impossíveis sem a reencarnação, sem a pluralidade das existências, se certos pontos do dogma podem ser explicados tão somente por esse meio, seria necessário admiti-la e reconhecer que o antagonismo dessa doutrina e dos dogmas é apenas aparente. Mais tarde, mostraremos que a religião esteja talvez menos afastada dessa doutrina do que se pensa, e que ela não sofreria mais ao admiti-la do que com a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos, como encontramos aí fósseis, né? Que num primeiro momento pareciam opor aos textos sagrados, né? Que foram criados alguns anos atrás, né? E encontramos, por exemplo, ossada de muitos anos atrás, muito mais do que a religião nos informa, né? O princípio da reencarnação ressalta, aliás, em várias passagens das Escrituras,
encontram-se notadamente formuladas de forma explícita no Evangelho. Descendo ele da montanha, após a transfiguração, Jesus ordenou-lhes: não digais às pessoas o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Seus discípulos então perguntaram: por que razão os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, lhes disse: eis que Elias deve vir primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não os reconheceram antes que o fizeram sofrer tudo quanto quiseram. É assim também o que farão morrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era João Batista, que foi decapitado, que era primo de Jesus, inclusive, que eles lhe haviam falado. Isso é uma citação de Mateus 17, 9 e 13. Se nesta passagem de João Batista, que era Elias, quer dizer, João Batista, nesta encarnação com Cristo, que batizou o Cristo, que perdeu sua cabeça, foi João Batista. A reencarnação do espírito ou da alma de Elias, do corpo de João Batista. Seja qual for a opinião que se tenha sobre a reencarnação, quer que aceitem ou não, ninguém dela estará isento, apesar de toda a crença e o contrário. O ponto essencial é que o ensinamento dos espíritos é eminentemente cristão. Ele se apoia na imortalidade da alma. Quer dizer, a alma não morre, mas apenas em recompensas futuras na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo, e, portanto, não é antirreligioso. Raciocinamos, como dissemos, fazendo abstração a todo o ensinamento espírita, que para certas pessoas não tem autoridade. Se, como tantos outros, adotamos a opinião da pluralidade das existências, não é somente porque ela nos veio dos espíritos, porque os espíritos nos comunicaram a respeito, mas porque nos parece e mais lógica, e a única que resolve as questões até então insolúveis, que não conseguimos enxergar. Que elas nos viesse de um simples mortal e adotaríamos da mesma forma, não hesitando em uma renúncia aos nossos próprios conceitos. No momento em que um erro é demonstrado, o amor próprio tem mais a perder que ganhar, ao se agarrar a uma ideia falsa, ou seja, a uma ideia errônea. Do mesmo modo, a teríamos repelido, embora viesse dos espíritos, se nos parecesse contrária à razão, se não tivesse lógica, não acreditaríamos no que os espíritos estavam falando, como repelimos tantas outras. Porque sabemos, por experiência, que não nos deve aceitar cegamente tudo que vem dos espíritos, como o que vem da parte dos homens. Seu primeiro título aos nossos olhos é, antes de tudo, o de ser lógico. Mas há outro, que é o de ser confirmada pelos fatos positivos e, por assim dizer, concretos, reais, que um estudo atento e racional pode revelar a quem se dê o trabalho de observá-los, entender e estudar com paciência, com perseverança, e diante dos quais a dúvida não é mais possível. Quando esses fatos se popularizarem, como ocorreu com a formação dos movimentos da Terra, que antes se acreditava que era uma Terra plana, que ela que não se movia e que era o Sol que se movia em torno dela, será necessário render-se às evidências, e aos opositores terão gastos em vão os seus argumentos contrários. Sintetizando,
reconheçamos que a doutrina da pluralidade das existências é a única a explicar aquilo que, sem ela, é inexplicável, não tem explicação. Que é eminentemente consoladora e conforme a justiça mais rigorosa, sendo para o homem a tábua de salvação que Deus lhes concedeu em sua misericórdia, ou seja, através da reencarnação, com as suas múltiplas existências, é possível começar novamente onde parou do seu erro e sempre ter novas oportunidades. Reencarnação, somente as múltiplas existências justifica a verdadeira justiça paternal, a justiça de Deus. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvida a respeito. Eis o que se lê em João, uma citação de João 3:7, onde Jesus, respondendo a Nicodemos, diz: em verdade te digo que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, o homem, se ele não reencarnar, não progredir, não chega e não tendenciará ao infinito, a sua melhora, a sua ascensão espiritual, que foi criada simples e ignorante para ser um espírito perfeito. Disse-lhes Nicodemos: como um homem pode nascer quando está velho? Ele não compreendia, né? Pode ele entrar no ventre de sua mãe e nascer na segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não te maravilhes de que eu te haver dito: necessário vós é nascer de novo. Terminamos aqui a segunda parte sobre as considerações da pluralidade das existências.